Vamos começar orando, entregando essa mensagem nas mãos do Senhor. E que possa ser a voz do Senhor nesta noite, não a minha. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos porque estamos aqui e até aqui o Senhor nos sustentou. Pedimos pela tua misericórdia e graça que seja a sua voz a comunicar essa mensagem e não a minha, Senhor. Porque estamos ávidos por ouvir o Senhor falar e o que está no teu coração para nós. Corrige-nos, molda-nos de acordo com a tua vontade, Senhor. Saiba que o teu Espírito Santo tem liberdade em nosso meio. E somos gratos porque estamos aqui e sabemos que a sua presença já está conosco. Te agradecemos por esta mensagem, no nome de Jesus. Amém. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração esta noite, eu vou falar sobre um retorno ao temor. E o texto que eu vou entrar está em Jeremias. E nós basicamente nesta noite não vamos sair de Jeremias. Vamos continuar em Jeremias durante toda a mensagem. Todos os outros demais versículos que eu puxar serão também do livro de Jeremias. Então, fica aqui o convite, se você ainda não leu o livro de Jeremias, leia, porque é um livro fenomenal. E em Jeremias capítulo 10, do versículo 6 ao 10, está escrito assim: Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obras de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. E a primeira mensagem que Jeremias é colocado para anunciar é sobre a destruição de Jerusalém através do povo babilônico, do povo da Babilônia. Esta é a primeira mensagem que Deus coloca para Jeremias anunciar. E não é uma mensagem fácil. Não é uma mensagem que o povo queria ouvir. Não é uma mensagem que nem mesmo o próprio Jeremias queria dizer, porque ele não queria falar que o povo dele, a nação dele, ia ser destruída por um povo inimigo. Ele não queria isso, mas ele se manteve firme em obediência ao que Deus estava pedindo para ele fazer. E esse é o contexto. O contexto é que o povo começou a se afastar de Deus, o povo começou a ir para longe de Deus, e Deus então começa a demonstrar a sua ira e castiga-os com a invasão babilônica. E aí, nesse texto, nós vamos analisar alguns versículos dele. Jeremias, capítulo 10, no versículo 6, ele diz assim: Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu amor. No versículo 7, ele diz: Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? A mensagem que eu vou trazer hoje é sobre o retorno ao temor. Portanto, nós vamos entrar acerca do tema temor. E aqui nós vemos Jeremias falando sobre temor. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Mas antes, no versículo 6, ele reconhece a grandiosidade de Deus. E o temor, ele está acompanhado com o reconhecimento da grandiosidade de Deus. Que ele é a autoridade, que ele tem poder, que ele é grande, que ele é forte. O temor precisa estar atrelado a esse reconhecimento. Se eu não tenho esse reconhecimento, eu não vou ter um temor correto que Deus me pede para ter. Então ele reconhece a grandiosidade de Deus, por isso ele teme ao Senhor. Você já viu alguém temendo alguém por ser menor? A não ser se for um chihuahua, né? Que é aquele cachorro
parece que tem raiva no coração. Mas, assim, a grosso modo, nós tememos algo que Ele é grande, que é maior do que nós, que demonstra poder, que demonstra imponência, e Deus é esse. Então, Jeremias nos mostra nesses versículos que ele reconhece a grandiosidade de Deus e por isso ele o teme. No versículo 7, ele demonstra que Deus é digno de temor. Ele diz: quem não temeria a ti, ó Rei das Nações, porque isto te é devido. Deus é digno desse temor. E o que é o temor? O temor é um respeito, é uma reverência, é uma admiração. Esses três, respeito, reverência, admiração, se traduzem numa obediência. Porque você respeita, porque você reverencia e porque você admira. Isso é o temor. No versículo 10, ele diz assim: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Isso porque o povo estava se rendendo à idolatria. Então ele diz várias vezes no seu livro, Jeremias vai combater a idolatria do povo. E ele diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. A terra treme diante do furor de Deus, diante da sua ira. A terra treme diante da ira de Deus. É isso que o texto está dizendo. Ai, Thaís, mas Deus é amor. Deus é amor. A palavra de Deus diz que Ele é amor. Mas olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 9, do versículo 23 ao 24. Diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada em agir com misericórdia, juízo e justiça. Deus é amor, mas Ele se agrada em agir com juízo, em corrigir. No mesmo capítulo de Jeremias 9, versículo 8 e 9, ele diz assim: a língua deles, do povo, é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? O temor ao Senhor nos leva a perceber a grandiosidade de Deus e a buscarmos, nos desviarmos da ira do Senhor, a não provocarmos a ira desse Deus. Muitas vezes nós esquecemos que a ira de Deus existe, que a ira de Deus é real. E a gente continua provocando e provocando, mas é possível provocar? É sim. E em vários textos nós vemos Deus dizendo: esse povo provocou a minha ira. É possível provocar a ira do Senhor. E ela existe e ela é real. O temor ao Senhor reconhece a grandiosidade desse Deus e procura se desviar desta ira. Jeremias, capítulo 10, versículo 24, diz assim, isso é Jeremias dizendo: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Jeremias clama: Senhor, por favor, não me castiga com a tua ira. Ele teme a ira do Senhor. Eu aprendo tanto com Jeremias aqui a reconhecer: Deus ira-se e eu que não quero essa ira para mim. E por isso o temo, porque Ele é grande. Em Jeremias capítulo 4, no versículo 8, ele dá um conselho ao povo. Falei que a gente ia ficar bastante em Jeremias. Ele diz assim: por isso vistam roupa feita de pano,
de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Ele aconselha o povo a lamentar a ira do Senhor. Lamentem, porque a ira do Senhor está vindo. E o que está vindo, se não é a ira do Senhor nos últimos dias? Aqueles que ficarem com Ele serão poupados, os que não ficarem provarão da ira do Senhor. E eu preciso guardar o meu temor a Ele e fazer como Jeremias: Deus, me livre da sua ira, me ajude a desviar desta ira, me ajude a não provocar a sua ira, a não ser aquele que provoca a sua ira, mas que desvio desta ira, por te temer, por te respeitar, por te reverenciar. Perdemos o temor ao Senhor e esquecemos que a ira dele é real, que ela pode chegar ainda hoje. A gente acha que é sempre para amanhã, é para quando o Apocalipse se cumprir, e é sempre no futuro. A ira do Senhor vai chegar só amanhã, depois de amanhã, daqui a alguns anos. A gente esquece que pode ser para hoje. Perdemos o temor ao Senhor, porque esquecemos disso. O povo esqueceu da ira de Deus e afrouxou. Jeremias capítulo 7, versículo 19, diz assim: mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? A ira do Senhor não é para Ele, é para nós. É olhar você para si e falar: a ira do Senhor que eu estou provocando não é para o outro, não é para Deus, é para mim. É para nós. E muitas vezes nós não tememos mais essa correção do Senhor, porque achamos sempre que é para amanhã, para depois, e perdemos o temor a Deus, o respeito, a reverência, porque esquecemos que Ele se ira. Devíamos clamar para Deus endireitar os nossos caminhos, como Jeremias fez. Devíamos clamar: Deus, me ajuda a ter os meus caminhos endireitados, me ajuda a corrigir as palavras que eu falo, me ajuda, Senhor, a não colocar as minhas mãos onde eu tenho colocado, me ajuda, Senhor, a não colocar os meus pensamentos aonde eu tenho colocado, porque eu o temo, e eu quero evitar esta ira, eu não quero provar desta ira. Já percebeu que nós não tememos mais que só Ele pode nos julgar? A gente diz tanto, mas só Deus pode me julgar. Esquecemos que é justamente o julgamento de Deus que pode nos salvar ou nos condenar. E só isso já seria um motivo de temor. Deus pode me julgar, só Ele conhece o meu coração. E eu sei que no meu coração, ainda que tenha uma ação boa, lá no fundo pode ter um motivo errado. Quando eu penso só Deus pode me julgar, cai aquele peso: meu Deus, Ele conhece o que as pessoas não conhecem, Ele vê o que as pessoas não veem, Ele vê as minhas intenções, os meus pensamentos, e vem aquele temor: Senhor, me ajuda, me ajuda. Só Deus pode nos julgar, e isso já é forte demais. Olhamos para nós mesmos como se nós fôssemos merecedores da pena do Senhor, como se nós merecêssemos a pena de Deus, porque nós somos humanos e errar é humano. Como se a gente olhasse para Deus e falasse: você me fez imperfeito, então eu mereço a sua pena. A gente esquece que Deus merece a perfeição. E quando nós nos colocamos na dependência dEle, para nos tornarmos perfeitos como Ele merece, é isso que nós precisamos. O temor nos leva a sentir isso, a olhar para um Deus perfeito e pensar: Ele merece a perfeição que eu não estou conseguindo entregar, e buscar essa perfeição, buscar essa santidade que Ele pede: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus.
É olhar para Deus com um olhar de paixão, de temor, não de medo, mas de respeito, de reverência, de reconhecer Ele como grande e falar, meu Deus, Ele não merece isso que eu estou entregando. Ele não merece o meu coração manchado, as minhas atitudes erradas. Ele não merece os meus pensamentos errados. Já cansei de falar isso até para os adolescentes. Talvez você não tenha falado mal de alguém, mas você pensou mal de alguém. E você nem mais se corrige. Muitas vezes a gente nem mais se corrige. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Me ajuda a mudar esses pensamentos. Perdemos o temor. Negligenciamos que é o temor que nos faz perceber que Deus merece essa perfeição. Não somos merecedores da graça do Senhor. A própria graça já é o favor imerecido de Deus. Nós não a merecemos. E quando nós guardamos o temor, nós olhamos para Deus e somos gratos a Ele, justamente porque nós não merecemos essa graça. E aí o nosso coração se enche de alegria, de amor, as lágrimas rolam pelo temor a esse Deus, por olhar a Ele como muito, muito superior a nós e ver, meu Deus, esse Deus tão superior faz tudo por mim, o que eu tenho feito por Ele, o que eu tenho entregado a Ele. Devíamos temê-lo e agir com zelo para com Ele e a sua palavra. Agir com zelo com a sua palavra. Era justamente sobre isso que Jeremias estava falando. O povo rejeitava a palavra de Deus. Em vários textos nós vamos ler eles dizendo, nós não vamos ler aqui, mas se você ler em casa, você vai ver, o povo rejeitou a minha palavra. Eles me rejeitaram e rejeitaram a minha palavra. Se nós temêssemos a Deus, não rejeitaríamos essa palavra, tomaríamos para nós e guardaríamos. E endireitaríamos os nossos caminhos. Se o nosso coração temesse a Deus, nós olharíamos para Deus e diríamos, Senhor, qual é a música que o Senhor quer me ouvir cantar? Porque hoje, até nas músicas, nós perdemos o temor. Cantamos qualquer coisa. Uma vez, eu estava numa conferência de publicidade, fomos esse ano, e nós estávamos dentro de uma palestra que era sobre música clássica nos dias atuais. Entramos assim errado, achei que era uma coisa, foi outra, mas foi muito bom o início, porque depois a gente saiu, não tinha nada a ver com nada. Mas uma das pessoas que estava lá palestrando, eram algumas pessoas sentadas numa cadeira, ele era um maestro bem conhecido, e ele falou a seguinte frase que eu nunca mais esqueci, não cristão. Disse, música é frequência. Se todos soubessem isso, tomariam cuidado com a frequência que ouvem. Na hora quase que eu gritei, fala Deus! Mas aí eu lembrei que eu não estava na igreja. Nós esquecemos, nós perdemos o temor até para as músicas e falar, Deus, que música o Senhor quer ouvir? Cantamos músicas que falam de bênçãos, que Deus vai me abençoar, que eu vou vencer, que eu vou prosperar. Mas e Deus? O louvor não é a Ele. Se o nosso coração temesse a Deus nos momentos de dízimos e ofertas, nós ficaríamos tão gratos por poder dizimar. Isso é temor. Eu nunca me esqueci de um ensino do meu pai, que eu acho que eu era criança, que ele falou assim, olha, você sempre espera a oração terminar para você voltar para o seu lugar. O que isso quer dizer? Às vezes eu saía no culto para ir no banheiro, beber água, e quando eu voltava, estava no momento de oração. E aí, geralmente, eu já estou aqui há 20 anos, mais de 20 anos nessa igreja, e não mudou muito, né? E quando eu chegava ali atrás, que eu via que estava na oração, eu esperava. A gente espera a oração terminar para ir para o lugar. São pequenas coisas que demonstram temor, respeito ao momento de oração e conversas com Deus.
Sabe o que isso me diz? Que estamos esquecendo de ensinar o temor às nossas crianças. Esquecemos de ensinar o temor às nossas crianças. Hoje eu vi um vídeo de uma mulher muçulmana em que ela está num restaurante lá no Líbano, eu acho que é no Líbano, que é um país majoritariamente muçulmano. E ali, naquele restaurante, tem uma sala de oração, porque os muçulmanos fazem orações certinhas, no dia, né, em horários específicos, enfim. E ela foi mostrar a sala de oração, porque ela também é muçulmana e faz essas orações. E ela tem um filho de uns 4 anos, eu acho, não sei a idade dele, mas é pequeno. E quando ela começa a gravar, o filho passa por ela, vê o tapete, ajoelha e faz o mesmo movimento dela, ora, não sei o quê, faz assim, pequenininho. Porque vê a mãe fazer aquilo todos os dias, várias vezes, várias vezes. Aprendeu. Aprendeu sem ela precisar dizer, meu filho, vamos orar? Mas viu o exemplo. Perdemos o temor. Se o nosso coração temesse a Deus, se o nosso coração temesse a Deus, nós ligaríamos mais para Ele do que para qualquer coisa. Se o nosso coração temesse a Deus, as músicas que nós cantamos aqui nos fariam chorar, porque nós dizemos, Deus é um Deus de milagres, Deus, Ele é caminho no deserto, luz na escuridão. O temor dizer, Ele é luz na escuridão. Se o nosso coração temesse a Deus, nós passaríamos mais tempo lendo a Sua palavra, para buscar conhecê-lo e agradá-lo. O temor faz isso, é o desejo de agradar a esse Senhor. A todo tempo, a toda hora, a nossa vontade é, eu preciso agradar ao meu Deus. Eu quero ouvir Deus falar, como falou com Jesus, este é meu filho, em quem tenho prazer, em quem me orgulho. O temor faz o nosso coração se virar a Deus assim. Eu quero agradá-lo. Se o nosso coração temesse a Deus, nós abriríamos a porta do nosso armário e falaríamos, Senhor, que roupa te agradaria? Como eu posso me vestir hoje para agradar a Ti? Perdemos o temor ao único que não era digno que perdêssemos esse temor. Ao único que é digno, que é merecedor do nosso melhor. E nós perdemos esse sentido de eu quero agradá-lo em tudo que eu fizer. Eu quero agradá-lo em minhas orações, porque às vezes perdemos o temor até nas nossas orações. Eu oro mais para mim e eu esqueço que o Evangelho é o próximo. Eu não oro mais pelo meu próximo. Se eu temesse ao Senhor, eu amaria o meu próximo como Deus pediu e não como eu acho que ele merece. Não, porque ele é um pecador, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Olha onde que ele posta. Olha o que ele fala de mim. Olha o que ele fala dos outros. A gente amaria o próximo como Deus pediu, servindo, e não como nós achamos que ele merece. Nós projetamos em Deus, as nossas vontades. Projetamos em Deus o nosso querer. E esquecemos, quando perdemos o temor, nós esquecemos que a nós, o desejo maior é de cumprir e agradar a vontade dEle. É isso que nos satisfaz. Há um coração que teme ao Senhor, o que satisfaz é agradar a Ele no que eu fizer. E esse temor nós não podemos perder. Perdemos o temor quando no meio de uma oração nós pegamos o celular. Perdemos o temor em inúmeras coisas que fazemos hoje, em tantos lugares. Você quer ver um detalhe em que perdemos o temor? Perdemos o temor porque passamos mais tempo ouvindo pregações no YouTube do que sentados lendo a palavra.
Não que pregações do YouTube sejam erradas, não são, mas a prioridade é a palavra do Senhor. É isso aqui. Isso que importa mais, não é pregador A ou B, é a palavra de Deus. Porque se Ele fala conosco através de pregadores, é por amor a você e misericórdia a você que está ouvindo. Mas a maior pregação dele está na palavra. Passaríamos mais tempo nela. Às vezes você não pode ler naquele momento, aí você coloca uma pregação para ouvir. Ora, hoje você tem a Bíblia falada. O que impede-nos de ouvirmos a Bíblia? Perdemos o temor ao Senhor. Jeremias capítulo 6, do versículo 19 ao 20. Ele diz assim: ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Deus está falando sobre os sacrifícios que o povo fazia quando o coração deles já estava completamente ausente de temor. Seus sacrifícios já não me agradam mais, porque vocês perderam o temor. É isso que Deus está falando ao povo. Vocês perderam esse temor. E os seus sacrifícios não me agradam mais, os seus louvores não me agradam mais, as suas orações não me agradam mais. E aí eu volto para o início em que Jeremias diz: Senhor, não me deixe provar da tua ira, me ajuda. Mais uma vez, me ajuda, Senhor. Me ajuda a voltar. Deus fez um sacrifício de amor por nós em Cristo Jesus. Esse sacrifício não foi feito de qualquer forma. Deus não entregou um sacrifício de qualquer forma. Deus entregou a primícia que Ele mesmo tinha para demonstrar o caminho que Ele queria de nós. O sacrifício que eu quero de vocês, meus filhos, é esse. O melhor. O melhor. Vocês não são alegres hoje porque vocês receberam o melhor de mim? Eu quero o melhor de vocês. Deus nos mostrou o caminho. Ele não espera que nós entreguemos as nossas vidas de qualquer forma. Mas Ele espera que nós entreguemos as nossas vidas para Ele em temor e amor a Ele. Porque perceba, o temor sem amor, ele é medo. Ele é medo. Mas o temor com amor, ele é um respeito, é uma reverência, é você olhar para Deus com os olhos de amor, de enxergar nele o seu Redentor, o teu Salvador, que ainda que você não merecesse, essa graça, ela te achou, e aí você olha para ele com paixão, em gratidão, dizendo: obrigado, Deus! E aí você se rende ao temor, em fazer as coisas de Deus com zelo, com paixão, com amor. E aonde quer que eu vá, as pessoas percebem esse temor. As pessoas percebem que você não é o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. As pessoas percebem que tem algo diferente. Por que algo diferente? Porque hoje muitos perderam esse temor. Muitos já nem mais conhecem esse temor. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha e a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O povo não conhece que Deus também é um Deus de juízo. E o que ele está dizendo? Que as suas aves,
Os animais sabem o tempo de voltar. Sabem o tempo de voltar. Mas o seu povo não sabe. Ainda em Jeremias capítulo 2, versículo 20, Deus vai dizer: porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Que prostituição é essa? Se entregava a outros deuses, se entregava a outras paixões. E o que temos feito hoje, a ausência de temor nos faz nos entregarmos a outras paixões, senão a paixão do Senhor. E aí é Deus dizendo: vocês disseram que não queriam me servir, quando eu quebrei o jugo de vocês. E Deus fez isso na cruz, com seu Filho Jesus. E muitas vezes ainda, como nesse texto, nós demonstramos com as nossas vidas que estamos dizendo: não quero te servir. Olha o que Jeremias diz no mesmo capítulo, versículo 27. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a pedra você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem: levanta-te e salva-nos. E aí Deus pergunta: onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los. Nós trocamos a paixão por Deus, a devoção por Deus, por tantas outras coisas, porque perdemos esse temor a Ele. E aí Deus diz: vocês me buscam só quando precisam, quando aperta o calo e vocês veem que o que vocês estão fazendo já não resolve mais. Vocês estão de costas, mas o olho está aqui. E aí? O que você pode fazer por mim? E aí Deus diz: agora você me quer? Se nós, humanos, não gostamos de ser rejeitados, porque o nosso Deus iria gostar? Se nós, que somos humanos, não gostamos de sermos desdenhados, de não sermos ouvidos, por que Deus iria gostar disso? E eu chamo o Ministério de Louvor. Nós estamos caminhando para a conclusão. E aí ele diz em Jeremias 8, versículo 7, das aves que sabem quando migrar. A criação sabe quando voltar. É hora de voltar, de retornarmos a esse temor, de olharmos para a ira do Senhor, sabendo que ela é real, mas que se eu mantiver firme o temor a Deus, eu não provarei desta ira. Precisamos voltar a clamar para que não sejamos consumidos por essa ira, para que Ele endireite os nossos caminhos, para que Ele nos ensine a temê-lo, a respeitá-lo, a reverenciá-lo, para quando nós chegarmos em casa, não fazermos uma oração simples, mas o temor te leva a ajoelhar. Sabe, músicas que cantamos às vezes dentro da igreja, que estão ausentes de temor a Deus. Em 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 5 ou capítulo 7, acho que é o 5. O povo começa a louvar a Deus em uníssono. E eles louvam a seguinte frase: Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. E enquanto eles louvam somente essas frases, como o texto está dizendo, o texto de 2 Crônicas vai dizer que a glória do Senhor encheu a casa, encheu o templo, e eles não conseguiam ficar de pé e caíram de joelhos.
O temor a Deus, de reconhecer Ele é autoridade e eu sou tão inferior. Eu sou tão pequeno, Ele merece a minha devoção. Ele merece o meu melhor, Ele merece a perfeição que eu não estou conseguindo entregar. Mas com Ele eu sei que eu vou conseguir. Ele merece o meu melhor. Ele merece o meu coração ardendo de paixão por Ele. Porque quando Ele se entregou naquela cruz, foi por amor. E o que Ele nos pede é uma entrega em amor, que não é nada do que Ele já não tenha feito por nós. Você já recebeu um presente tão grande, mas tão grande, ou recebeu um dinheiro e você se sentiu, meu Deus, eu preciso fazer algo para devolver isso. Eu preciso devolver isso. Você se sente incomodado. Eu preciso dar um presente, ou você recebeu um favor de alguém que não te cobrou nada. E aí você começa, vou comprar alguma coisa para essa pessoa, vou presenteá-lo de alguma forma para agradecê-lo. Deus merece o nosso maior presente, que são os nossos corações. O nosso temor. Em louvor, em oração, em atitudes, em comportamentos, em pensamentos. Você já parou alguma vez dessa semana para dizer, Senhor Jesus, eu te amo? Porque eu espero que você tenha dito eu te amo para alguém da sua família. Ou para algum amigo, às vezes você botou num comentário, te amo. Mas e para Deus? Você já disse alguma vez essa semana, Senhor Jesus, eu te amo? Isso é temor. É olhar para Ele e reconhecer que Ele merece. E buscar agradá-lo. Coloque-se de pé. Louve conosco essa música, mas tira lá do fundo do seu coração uma declaração apaixonada a Deus, em temor a Ele, em temor ao que Ele é. Cante essa música, entendendo o que a letra dela diz. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos
Se há alguém aqui, você se desviou, você se afastou como o povo de Deus fez, mas Ele convida a voltar. Ele convida o retorno. Volta, volta. Se há alguém aqui nessas condições, o Espírito Santo de Deus está falando com você, volta, volta. Vem aqui na frente para nós orarmos com você. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Volta, volta, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.